Fala pessoal, mais um vídeo, terceiro vídeo da série de prosperidade que estou passando para vocês, né? E são três temas, né, que eu pontuei, que eu ia falar da questão da prosperidade, como trabalhar a mente, né, e o nosso comportamento para que a gente possa passar para outro nível, para prosperar mais, ou chegar num nível que nós gostaríamos, né? E hoje a gente chegou a falar como desapegar, né? Como desaprender, e agora é como desbloquear. O que seria desbloquear? Quando a gente nasce, a gente sai da barriga da mãe com o cérebro vazio, né? Sem informação, como se fosse um computador que a gente acabou de comprar de uma loja que está praticamente zerado. E aí, quando criança, a gente absorve muita informação. Tudo que acontece à nossa volta, tudo que a gente ouve, tudo que a gente enxerga, a gente começa a absorver aquilo. Dependendo do modo como a gente é tratado, né, do meio que a gente vive, tudo que a gente observa, a gente ouve, a gente enxerga, né, aquilo a gente vai armazenando no nosso HD. E aí, quando a gente cresce, a gente acaba criando alguns bloqueios que nos colocaram na cabeça. E um deles, eu vou dar o exemplo para vocês, é a questão da necessidade de aprovação. A grande maioria das pessoas não prosperam mais do que elas merecem, até, que elas merecem muito mais do que estão prosperando hoje, né? Essa é a questão. Então, elas acabam tendo a necessidade de aprovação de outras pessoas. Elas fazem para ter a aprovação dos outros, e não porque elas querem fazer aquilo, que elas querem prosperar. E elas acabam ficando com medo, porque elas acham que não vão ser aprovadas pelas pessoas. E isso é o grande erro que a gente comete. Eu vejo muitas pessoas que querem entrar para a internet, fazer vídeo dos produtos que ela tem, da empresa que ela tem, divulgar a empresa, ela tem toda essa capacidade, mas ela está bloqueada, ela tem medo, tem medo de fazer o conteúdo, de se comunicar com as pessoas, e isso acaba criando um bloqueio para ela. Enquanto a gente tiver com essa mentalidade de ter essa necessidade de ser aprovado pelos outros, né? De ter vergonha de errar, de ter vergonha de aparecer, né? E de errar, porque a maioria das vezes a gente vai errar. Então, se tiver essa necessidade de aprovação, você precisa cortar isso logo. E quanto mais idade a gente vai tendo, eu vejo, é mais fácil vai ficando, né? Porque a gente começa a entender que se eu não fizer aquilo ali, eu não vou conseguir passar para o próximo nível. Então, se você tem esse bloqueio, você necessita de ter a aprovação de alguém, presta atenção, a vida ela é tua, tem que cuidar da tua vida. O que o fulano vai falar, o que o Beltrano vai falar, o que o ciclano vai falar, não interessa, não tem nada a ver comigo, não está no meu controle, isso eu já coloquei na minha cabeça. Não está no teu controle, não está no meu controle o que as pessoas vão falar. E eu tô pouco me lixando porque as pessoas vão falar, né? Desde que tu faça o que é correto. Tá? Então, cuidem bem essa questão da necessidade de aprovação das pessoas, tá? Isso vem muito pela questão do tem medo de errar, de fazer errado, né? E aí tu errou e as pessoas vão te questionar. Mas as pessoas te questionam e falam bobagem, sabe por quê? Porque elas não têm coragem de fazer o que tu tá fazendo agora. Tá entendendo? Quando tu vai para cima e tu vai fazer, pouquíssimas pessoas vão te apoiar. Pouquíssimas pessoas vão te orientar, vão olhar aquilo que tu estás fazendo e vão dizer, cara, parabéns o que tu fez lá. Tu pode melhorar, vou te dar uma crítica construtiva para ti. Dificilmente as pessoas fazem isso, elas vão para te criticar. Mas hoje, né, nesse mundo de rede social aí que é muito fácil tu entrar ali e tu falar bobagem. Então, esqueça essa parte de necessidade de aprovação, tá? Às vezes eu estou num bom emprego, né? A pessoa está ganhando R$1.500, R$2.000, R$3.000, 4, 5, não sei quantos mil reais, tá? E na cabeça dela, ela está num bom emprego. Porém, ela não vai passar daquele nível ali, porque todo o trabalho, ele tem um nível a qual a empresa vai te pagar. Então, se aquele nível de trabalho, por mais bom que tu seja, tu estás chegando na empresa agora, tu é um bom profissional, estás trabalhando lá, porém estás ganhando aí R$3.000 por mês. R$3.000 por mês. Queres saber quanto que tu vai ganhar daqui a 30 anos na mesma empresa, nessa função? É só tu olhar quem está há 30 anos na empresa fazendo a mesma função que você. Então, se tu ganha 3.000 hoje, chegasse num patamar legal, e essa pessoa que está se aposentando ganha 4, 5, tu sabe que o máximo que tu vai chegar é R$5.000. E sair aí, ó, daqui a pouco trabalhando 1, 2, 3, 4 anos numa empresa ganhando R$3.000
e tu olhar para o lado e ver que a pessoa que está no cargo que tu tá há 30 anos ganha 5, e tu vai levar mais 25 anos para aumentar R$ 2.000, isso é um bloqueio que tens que tirar isso aí, tens que prosperar, tens que chutar o balde mesmo. E aí tu pode abrir um próprio negócio, pode fazer algo diferente, procurar uma empresa maior, trocar de cidade, trocar de país, por exemplo. Por que que não? Por que que não? Então esse bloqueio a gente tem que tentar cortar isso o quanto antes, tá? Outro bloqueio que a gente tem, né, que aqui é os nossos pais se colocam, né, que nossos pais, a gente que vem de baixo, grande maioria das pessoas, né, que é a maior parte da sociedade brasileira, elas são pessoas humildes, são pessoas que ganham até aí 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, corresponde aí a quase 90% da população do Brasil, né? Então, se a gente pensar dessa maneira, esse percentual é muito alto, né? E por que que também isso é alto? Quando a gente é jovem e a gente enxerga alguém rico, a gente acha legal, né, aquela riqueza, tudo, mas quando a gente conversa com nossos pais, às vezes em casa, a maioria das vezes que falam é que o dinheiro ele é sujo, então já falam que o dinheiro é sujo, se o dinheiro é sujo, eu não quero tocar nisso, né? Meu cérebro entende isso, subconsciente entende isso, né? Que o rico só prospera porque ele fez maldade. Quando a gente vai olhar a gente que vem de baixo é pobre, por exemplo, né? Hoje as coisas vão mudando muito, porque hoje o meio de comunicação a gente não precisa nem ver televisão mais para poder se manter informado, né? Hoje eu escolho aonde eu vou me informar. Eu não preciso mais olhar televisão, mas antigamente os nossos pais e nós, pelo menos a minha idade, né, que eu estou com 45 anos de idade, os nossos pais, eles tinham um meio de comunicação, era trabalhar, ir para casa, descansar e olhar o Jornal Nacional, tá? Então a rádio e a TV, eles colocavam aquilo que eles queriam colocar na nossa cabeça. A gente não pensava muito, tá? Então a gente era induzido das informações que esses meios de comunicação nos passavam. E aí a gente sentava na frente da TV para ver novela, por exemplo, né? Hoje ainda tem muito disso, hoje a gente tem que mudar, não tem que estar assistindo mais novela, né? Porém, a novela sempre o rico ele é o bandido, né? O rico ele é o bandido e o pobre é o mocinho, coitadinho, coisa e tal. Então, o que induziram nós a pensarmos, botar na nossa mente? Que ser rico é ser uma pessoa ruim, e ser pobre é uma pessoa legal, né? O pobre é legalzinho, né? O rico não, o rico só cresce porque ele fez maldade, e não é verdade disso. Você pode ser rico e ser uma pessoa ruim. Você pode ser pobre e ser uma pessoa ruim. Você pode ser rico e ser uma pessoa boa. Você pode ser pobre e ser uma pessoa boa. Aí vai do que tu vai escolher para ti, né? O dinheiro ele só mostra quem tu é. Ele não muda as pessoas, ele mostra quem tu é, né? Então se tu é uma pessoa ruim quando tu é pobre, se tu ficar rica, tu vai ser uma pessoa ruim ao quadrado, tá? Então nós temos que quebrar esse preconceito, senão a riqueza não vai vir nunca. Não vai vir nunca, né? E outra questão que a gente tem que bloquear, que desbloquear, é a questão que a gente precisa, em primeiro lugar, é aprender. Aprender, fazer, errar, aprender, fazer e errar, aprender, fazer e errar, até aprender, fazer e acertar. O problema das pessoas é que elas querem colher, né? Colher, colher, colher. Ou plantar, não cuidar e colher. Existe um processo para isso, então quebrar esse bloqueio, eu preciso aprender algo e ensinar algo. Se eu estou ensinando algo, eu gravo muito mais rápido. Se eu for fazer algo, a chance de eu errar ela é grande, mas eu estou fazendo, né? A gente tem que estar sempre produzindo. Eu digo que precisa produzir. Se tu está produzindo, tu não está morto. Se tu está produzindo, tu está crescendo, tá? A gente precisa tirar isso da cabeça porque a questão é produzir, é fazer, é ir para cima, é tentar esse desbloqueio da ação. Muitas pessoas sabem muito, mas não têm atitude para nada. A gente precisa ter atitude. Um exemplo, empreender. Quantas pessoas, 90 e poucos por cento das pessoas no Brasil, elas querem ter seu próprio negócio. Mas raramente elas querem ter a atitude para ter o próprio negócio. Elas sabem tudo, mas elas não têm atitude, têm medo, têm receio, porque foram doutrinadas para trabalhar para os outros. Acabou. Isso é que nossas escolas nos colocam. Nos ensinam, todo esse tempo de escola, ninguém nos ensina a ser um empreendedor, a ser um empresário, a abrir uma empresa. Nos ensina a ser um ótimo profissional, né? Ou seja, eu saio do primeiro grau, faço o segundo técnico, daqui a pouco faço uma faculdade para escolher uma profissão. Qual é a tua profissão? Tu vai ser, eu vou ser engenheiro, eu vou ser mecânico, eu vou ser padeiro, eu vou ser médico. Ou seja, tudo que tu vai ser é relacionado à profissão.
Nada que tu vais fazer que te ensino na escola é relacionado a abrir uma empresa. Então tu está condicionado a ser funcionário dos outros. E tu precisa fazer um trabalho mental muito grande para te querer empreender. Infelizmente, a cultura do nosso país é essa, é trabalhar para os outros. Isso é ruim? Claro que não. Eu preciso ter um bom médico para mim ser bem tratado, né? Minha saúde, meus filhos. Eu preciso ter um bom engenheiro para construir minha casa, meus prédios, né? Eu preciso ter um bom arquiteto, preciso ter várias profissões. São ótimas. Mas por que não prosperar também como empreendedor? Por que não ensinar o pessoal a ser empreendedor? Eu vejo que muitas pessoas querem fazer isso, mas estão bloqueadas para fazer isso. A gente precisa quebrar esse bloqueio. Aí eu preciso conviver de novo com pessoas que estão empreendendo, para mim entender a cabeça delas. E esse é um dos motivos que eu fiz esse grupo no WhatsApp. Para você que se quiser, pode participar do nosso grupo do WhatsApp, para a gente tentar desbloquear, fazer com que você prospere também abrindo o seu próprio negócio, empreendendo. Se você consegue empreender, você consegue abrir o seu negócio, consegue empreender e trazer mais pessoas para trabalhar com você, né? E ajudar essas pessoas também a serem prósperas. Então, quanto mais próspero a gente for, mais a gente consegue contribuir com as pessoas. Existem 3 tipos de pessoas que vão abrir seus negócios, né? Ou 3 tipos de modo de tu, entre aspas, governar, né? Primeiro através do comunismo, que não deu certo em lugar nenhum e não dá certo nunca, né? Porque o comunismo ele nivela por baixo e ninguém quer ser nivelado por baixo. O segundo é o capitalismo. O capitalismo foi o que mais deu certo. Foi o que mais deu certo. Tem uma grande diferença do empresário ser capitalista, né? A grande maioria dos empresários tem uma mentalidade também que eu entendo como errada. Eu entendo essa galera que eu vou pontuar agora, dos empresários, mas eu não aceito ser assim. Exemplo, a maioria, isso é uma questão de mentalidade também, é um bloqueio que eles têm que quebrar isso aí. Quando você tem uma empresa, a maioria das pessoas que tem uma empresa, são empresários, eles querem que aqueles funcionários sejam ótimos funcionários. Porém, não podem ser melhor do que eles como empresário. Porque senão ele pode ser concorrente dele e, entre aspas, quebrar a própria empresa que ele abriu, né? Isso, eu acho que é um pensamento muito mesquinho. Quando tu fala em prosperidade, tu precisa ter pessoas prósperas do teu lado. Exemplo, aí eu falo que não é mais nem a parte ruim, que é do comunismo, e nem a parte do capitalismo, que foi o que mais deu certo, é o que mais deu certo no mundo todo, tá? Mas tu pode ser um governante. O que é um governante? Tu tá falando de política, Alexandre? Não. Governante é o cara que governa a sua própria vida, que tem atitude, que vai para cima, que não depende de ninguém, que independente do governo que estiver, ele vai para cima fazer as coisas acontecerem, né? Esse é o cara que governa, é o cara que tem pulso firme, é o cara que enxerga a dificuldade, mas ele vai achar, ele tem o problema, mas ele já está atrás da solução. Ele não fica esperando as coisas acontecerem, não fica com medo de fazer as coisas acontecerem, ele vai para cima e ele faz. E qual a diferença dele para o cara que é estritamente capitalista? Qual é a diferença? A diferença é que quando ele tem o colaborador dele, o funcionário dele, ele quer que esse cara também aprenda muito, que esse cara prospere muito, que esse cara seja feliz, que esse cara cresça, né? Que esse cara possa ser também daqui a pouco um sócio dele. E se esse cara entender, depois de tudo que ele aprendeu na empresa, ele entender que ele pode abrir o próprio negócio dele e ser meu concorrente, não está no meu controle isso. Está no meu controle eu fazer com que ele prospere. Ele prosperando, sendo um ótimo funcionário, o que vai acontecer? Ele vai ajudar muito a minha empresa. Aquele momento que ele passa dentro da minha empresa, ele vai ser um ótimo funcionário, vai atender otimamente bem os meus clientes e com certeza eu vou prosperar. E ele vai prosperar. E ele sendo próspero, ele vai abrir uma empresa para ele. E se ele for mais competente do que eu, não quer dizer que eu vá quebrar. Se ele for mais competente do que eu, ter mais habilidades do que eu, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o lado, vou olhar para ele e vou querer aprender com ele também, né? Para mim ser cada vez mais próspero. E aí você pode ganhar esse cara como teu sócio, por que não? Tá? O grande problema hoje é que os empreendedores, empresários, eles querem daqui a pouco escravizar aquela pessoa para que ela não saia dali daquele... É tipo uma algema. Eu te pago um X para ti, não te ensino mais nada, te deixo à mercê da minha empresa, tu tá refém daquilo ali, tu não prospera mais, tu tens um nível de prosperidade e acabou. Então nós temos que mudar, quebrar esse bloqueio. O empreendedor também tem que quebrar esse bloqueio. Então eu falei desses 3 pontos para vocês, espero que vocês tenham entendido um pouco mais, né, do que eu falei. E eu tenho certeza que muitas dúvidas vão surgir. A gente está aqui para poder contribuir e ajudar todos vocês. Vou fazer vários vídeos, né, sobre educação financeira, sobre como prosperar, como mudar a mentalidade, como abrir a sua empresa, por que não?
Por que não? Como você abrir sua empresa. Então tem vários temas aí. Se você quiser participar do grupo, é só chamar no privado aí ou compartilhar com mais pessoas esse nosso vídeo, né? Uma hora eu vou fazer uma live com vocês também, tá? Espero estar podendo contribuir com tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha caminhada e com tudo que eu ainda vou aprender também, porque a gente está aprendendo todos os dias, né? Necessito desse aprendizado todos os dias, mas eu também, tudo que eu sei, eu gosto de contribuir com o pessoal aí. Então, se você gostou desse vídeo aí, curta, siga o nosso canal, por favor, aí, para poder mais pessoas, né, assistirem, compartilhe, curta e comente, porque o seu comentário também ele é bem-vindo, daqui a pouco você tem muito a contribuir comigo aí, tá? Então, fiquem com Deus, sucesso a todos e logo a gente vai ter mais e mais vídeos para vocês aí. Um abração.